E aí, beleza? Hoje eu vou falar de 5 discos que me influenciaram muito, que me abriram a cabeça, que me expandiram os horizontes em relação a arranjos de voz, que é uma etapa da produção musical muito importante e que faz toda a diferença. Tem inúmeros discos que me marcaram, vou falar aqui hoje de alguns e depois em outros vídeos vou falar de outros, beleza? Vou começar com o disco dos Secos e Molhados, de 73, disco de estreia deles, que é um disco que todo mundo sabe que é uma obra-prima por vários motivos. Mas falando dos arranjos de voz, o que eles têm de tão legal? Eles soam muito bem, eles soam uma coisa incrível, inclusive virou uma marca registrada da banda, essa coisa de esse coro de voz que eles fazem. Só que o legal é que os arranjos de voz que eles fazem é algo relativamente simples, é uma coisa muito fácil de fazer comparado com trabalhos de voz de outras bandas ali da mesma época, algumas influências deles, né? Tipo Beatles, Beach Boys, ou sei lá, o Queen que veio depois, né? Em relação a essas bandas contemporâneas deles, eles têm um trabalho muito simples e fácil de executar, te juro. Por quê? Porque eles cantavam em 3 vozes. E dessas 3 vozes, 2 delas, a mais aguda, que é a do Ney, e a mais grave, elas cantavam sempre a mesma coisa, só que em regiões diferentes, em oitavas diferentes. Então, quando o Ney cantava leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa, essa primeira voz mais grave cantava leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa. Sacou? São as mesmas notas, só que em regiões diferentes. E aí, com mais uma voz no meio, que aí sim canta outras notas, canta outra melodia, isso dá uma sensação de movimento. E como são 3 vozes, fica com a sensação que é um coral cantando várias vozes diferentes, mas na verdade só existem 2 variações, porque dessas 3 vozes, 2 estão se repetindo. E é por isso que é tão incrível, porque pro ouvido a gente não tem tanta essa sensação de repetição. Ela fica assim bem recheada, esse coro de voz que eles desenvolveram de uma maneira simples, sabe? Não é difícil de executar, é bem mais simples do que outras coisas, como eu falei. Mas o resultado deles é incrível, a sonoridade é muito boa. Isso, inclusive, ajudou a criar a identidade da banda. Por isso, esse é um baita discão com uma baita produção de vozes. O segundo disco que eu quero falar aqui é o álbum Take Off Your Pants and Jacket, do Blink-182, 2001. Esse álbum tem muito o mérito de um cara chamado Jerry Finn, que é um produtor que já morreu muito novo, e ele foi responsável por toda uma revolução na sonoridade da música punk ali, pós-punk, hardcore melódico, pop punk, chame como quiser, dos anos 90 em diante. Esse cara revolucionou a sonoridade de todas essas bandas, né? Ele trabalhou com as maiores bandas dessa cena, Green Day, Pennywise, Rancid. Ele trabalhou com todas essas bandas, só que tem uma diferença. Com a maioria dessas bandas, ele trabalhou na mixagem. Com o Blink-182, ele foi o produtor de fato, né? Desde 99 até acho que ele morrer, não sei. E o lance é que existe uma baita diferença de qualidade entre os álbuns que ele só mixou e entre os álbuns que ele produziu mesmo, que ele raciocinou em cima daquilo, que ele criou conceitos, criou sonoridades, criou estética. Ele também produziu o disco do Rancid, que para mim é o melhor deles, que é o And Out Come the Wolves. Esse disco é incrível mesmo. E uma banda que tinha um som muito mais sujo que o Blink, né? O Blink tem uma coisa já muito mais palatável pro ouvido. Tanto é que a banda virou muito pop, né? Tocou em tudo que é rádio, teve todo um apelo visual também, que contribuiu muito para isso. Só que o Jerry Finn ajudou a construir essa sonoridade muito palatável, ao mesmo tempo sem abrir mão dessa identidade do punk, com a bateria pesada, um som de bateria na cara, um som de distorção ali muito presente, pesado. E esse disco, Take Off Your Pants, ele é uma sinfonia de vozes, da primeira até a última música. Eles têm uns arranjos de vozes muito inteligentes, muito sutis, todos os refrões têm um arranjo de voz, tem alguns backings ou tem uma segunda voz, tem alguma coisa ali em algum momento de uma maneira muito bem pensada. Esses elementos que eu falei do disco, uma distorção bem pesada e presente, alta, a batera sentando a mão, esses arranjos de voz servem para amarrar todos esses elementos e trazer uma unidade para a música. Então eu recomendo muito que você ouça esse disco. Se você ainda não ouviu e mesmo que não seja a sua praia, ouve algumas músicas só para você entender o que eu tô falando. Beleza?
Terceiro disco é o disco Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, de Simon Garfunkel. Caramba, eu só tô pegando álbum com nome longo aqui, né? Tá bom. Esse disco pra mim é um marco na carreira dos dois, porque a partir daí chega uma fase de Simon Garfunkel mais malandros, mais malemolentes, né? Em termos de arranjo, em termos de ideias, em termos de sonoridade, eles já estão com uma malandragem ali muito maior e, consequentemente, muito mais criativos. E essa criatividade escoou no trabalho de voz deles, porque a partir desse disco eles deixaram de enxergar as vozes ali como um dueto, né? Como aquela coisa mais óbvia de a gente enxergar duas vozes, como que um cara canta a primeira voz e um canta a segunda. Eles revolucionaram um pouco essa ideia só em duas vozes e passaram a enxergar as vozes como dois instrumentos, poxa, que é o que elas são de fato. Então, os arranjos de voz variam muito. Tem músicas que eles cantam primeira voz, segunda voz, mas tem outras músicas que eles fazem outras coisas, em que uma voz aparece só cantarolando algumas melodias, fazendo uns contrapontos. É uma coisa muito diferente de tudo que a gente já ouviu em termos de duas vozes. Então, para mim, aí existe um marco no trabalho em duetos, que Simon e Garfunkel, os dois fizeram isso de uma maneira muito inteligente, que vai acontecer muito nos próximos discos deles. E que depois que eles sacaram isso, eles foram explorando mais e mais nos discos seguintes. Mas para mim, esse disco de 66 é um marco nessa revolução de sonoridade, de entendimento de vozes desses dois gênios. Quarto disco, disco Buena Vista Social Club. Cara, esse disco de 97 é um apanhado de obras-primas, né, ali da música cubana, que eles resgataram da cena ali dos anos 40, a cena pré-revolução. Chamaram os principais músicos da cena da época, compositores, e eles fizeram realmente uma obra-prima. E o trabalho de voz desse disco é fenomenal, porque ele passeia por tudo que é tipo de estética de vozes. Ele é um disco que tem muito coro, né? Todo mundo cantando em grupo, que dá muito aquela ideia de jam session, né? De gig, da galera se juntando nos clubes e tocando, e todo mundo canta. Então ele tem muito essa vibe, a gente percebe muito esse coro de voz. E ao mesmo tempo, cara, metade do disco tem duas vozes, tem duetos de vozes nas músicas, né? Que é uma estética muito forte, cantando com aquela sofrência, né? Que é uma estética muito forte do som popular dos povos neolatinos, né? Os cubanos, os mexicanos, dos brasileiros aqui com música caipira e tudo isso, com a música O Repente. Isso tem muito, e esse disco ele reúne muito isso, ele tem assim esse imaginário latino muito forte. E essa coisa do dueto de voz é muito presente, assim como os coros de vozes. Então tem momentos que é uma coisa com solista e aí o resto da banda responde, tem momentos que são duas vozes, tem momentos que é um coro inteiro cantando. É um disco muito rico em todos os outros aspectos e principalmente nos arranjos de voz. A gente vê que ninguém está se esforçando ali, a impressão é que todo mundo abre voz ali numa boa e sem se atrapalhar. É uma coisa muito bonita de ouvir. Então faz isso, ouve esse disco de novo, prestando atenção nas vozes, que a sua vida vai mudar. Próximo disco, para encerrar aqui hoje de uma maneira muito elegante, vamos falar de Beach Boys. É claro, não tinha como deixar de falar dos Beach Boys. Poxa, claro, sou fãzão declarado deles, de toda a obra deles. Então é claro que eu vou dedicar alguns minutos para falar de uma grande obra que eles fizeram, que não é o Pet Sounds, não é o Pet Sounds, é o disco Smile, cara. O Smile, que é um disco que ficou na gaveta, porque dizem aí que o Brian ficou inseguro de lançar esse disco, que ele não achava bom o suficiente, e esse disco acabou sendo lançado há poucos anos, em 2002, 2004, não lembro. Em termos de arranjo de voz, esse disco, sim, para mim, ele dá uma lavada no Pet Sounds, que já é uma obra-prima, né? Todo mundo lembra o Pet Sounds como uma grande obra dos Beach Boys, mas o Smile, que foi essa reconstrução dos trabalhos que o Brian gravou, criou na época e só lançou décadas depois, ele é assim o suprassumo de tudo que tinha na cabeça desse cara, que é um gênio, que enxergava as músicas. Ele é uma das pessoas que enxergava a música, que enxergava as notas. E o Smile, ele criou os arranjos de vozes mais bonitos da humanidade, mais bonitos do século XX, na minha opinião. Vale a pena você ouvir.
você pode ouvir só a primeira música. A primeira música é um presentão, porque é uma coisinha tímida ali, assim, despretensiosa, de 1 minuto, só com vozes. Não tem letra, não tem nada. E soa simples. Só que quando a gente vai ouvir mesmo e vai tentar descobrir o que os caras fizeram, como que aquilo foi escrito, é um negócio muito difícil, é um negócio assim, muito complexo. Quando a gente vê as vozes separadas de cada música, entende a ideia do Brian, cara, aquilo é algo de gênio mesmo, sabe? Do mesmo jeito que a gente fala desses grandes compositores europeus da história, Mozart, Beethoven, tem esses caras como gênios, o Brian Wilson escreveu coisas com essa lógica, sabe? Isso é muito bonito. Cara, esse disco, Smile, eu não sei nem se é meu preferido deles, talvez seja, porque ele é um disco ali com alguns altos e baixos, tem muita groselha no disco, mas em termos de arranjo de voz, cara, pra mim é uma das coisas mais bonitas que o ser humano já produziu, com certeza. Porque eles são arranjos de voz que soam maravilhosamente bem, são muito bem executados. A gente não se dá conta de como cada voz foi minuciosamente bem escrita, sabe? Para soar todas elas daquela maneira. É um trabalho muito, muito genial. Eu já fiz muito esse trabalho de desconstruir as músicas e as vozes desse disco. Eu fui percebendo que as construções são nada óbvias, são construções de voz, são umas montagens de acorde nada óbvias, sabe? E é por isso que soa tão bonito, que soa tão arrojado, soa descolado, ao mesmo tempo soa sagrado. É um disco maravilhoso que vale a pena ouvir. Eu sei, Pet Sounds é maravilhoso, todo mundo fala desse disco, mas talvez você não conheça o Smile de cabo a rabo porque as pessoas não falam dele como falam do Pet Sounds. Só que esse disco é uma obra-prima. Ouve a primeira música que você vai entender o que eu tô falando. Beleza? É isso, esses são alguns dos discos que abriram a minha cabeça em termos de produção musical, em termos de arranjo de voz. Discos muito bem construídos, discos muito maturos. Vale a pena você ouvir todos eles para você expandir seus horizontes. Então, vai lá agora ouvir esses discos e comenta aqui, não esquece de deixar seu comentário do que você acha desses álbuns, se você já conhecia, se você não conhecia, se você ficou curioso ou não. Diz aí qual foi sua experiência ouvindo cada um desses discos, beleza? Valeu e até o próximo.